dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer, abundar em nossas vidas, de tal forma que tudo o que a gente possa falar, tudo o que a gente possa fazer, o que a gente possa ser, né, como um todo, enfim, seja para a honra e glória do nosso Deus, porque esta é a principal razão que nós recebemos o fôlego de vida. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos vendo sobre o princípio da justiça, é o tema da nossa lição. Ontem, na quarta-feira, nós vimos aqui os textos de Romanos 6, versículo 5 e versículo 6, quando Paulo diz que nós precisamos nos unir a Cristo pela semelhança da sua morte. Ou seja, não é nem semelhança a palavra, fazendo uma comparação, né? Assim como Cristo morreu literalmente, né, o seu corpo morreu literalmente, a gente precisa morrer no âmbito, né, espiritual, ou seja, matar o velho homem, mas continuar vivo. O corpo continua vivo, mas dentro de você, você mata os prazeres da carne, você mata o velho homem. Foi isso que Paulo, né, falou. E no verso 6, nós vimos também que Paulo condiciona a questão, usando ali a figura do batismo, né, quando a pessoa afunda na água, é como se estivesse morrendo, matando o velho homem, e quando emerge das águas, é como se estivesse nascendo ali uma nova criatura, uma criatura agora que é guiada pelo Espírito, não mais pelos impulsos e pelos prazeres da carne, né? Pelo poder do Espírito de Cristo na vida dele, ele agora vai controlar esses impulsos carnais que inclinam as suas ações para o pecado. Foi isso que nós vimos na lição de ontem, né? E este velho homem, segundo Paulo aqui, usando também uma linguagem tipológica, falando aqui em metáfora, ele diz o seguinte: nós precisamos crucificar. Por que ele diz que tem que ser crucificado? Porque ele está falando da nossa morte ser semelhante à morte de Cristo. Ou seja, Cristo viveu num corpo semelhante ao nosso, mas não cedeu um só milímetro em direção ao pecado. O Espírito de Deus nele, né? O Espírito de Cristo vencia a carne, né? Na qual ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, de lá o texto de Hebreus 4,15 e Hebreus 2, versículo 17, né? Deixa muito claro ali. Pois bem, hoje, dando continuidade a esta lição, né? Nós temos aqui a pergunta 9 e a pergunta 10, que diz assim, a 9 diz assim: além da fé, o que mais o pecador precisa fazer para obter a justificação? Ou seja, além dele ter a fé, né? Apesar que a fé, isso que a gente vai falar agora, também está implícito dentro da fé. Mas vamos elencar aqui como se fosse aqui, analisando o texto escrito, como se fosse duas coisas, né? Uma consequência da outra. Então o texto de Romanos 6, versículos 7 e 8 diz assim, ó, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, viveremos como? Por meio da ressurreição. Ou seja, é como se ele dissesse que a nova criatura que nasce em nós aqui, nesse corpo ainda mortal, ele está comparando como se fosse uma ressurreição. É como se quando você mata o velho homem em si, e a nova criatura com procedimentos agora de obediência para com Deus, essa nova criatura é como se alguém tivesse morrido e ressuscitado. Velho homem, morte. Nova criatura, ressurreição. É essa linguagem que Paulo está usando aqui para dizer que nós precisamos ser a semelhança de Cristo. Ele pega o que aconteceu com Cristo lá, morte e ressurreição, e diz que nós precisamos passar pela mesma experiência
Mesma experiência no sentido tipológico, né? Mesma experiência. Olha que coisa impressionante, né? Essa compreensão que Paulo teve, né, do que aconteceu com Cristo, nosso exemplo, e a gente precisa passar pela mesma experiência. Agora, Paulo diz aqui que quem morreu foi justificado. Ora, se eu pegar esse verso aqui fora do contexto, a gente vai dizer assim, olha, eita, não sei quem morreu ali, já foi justificado, porque ele já morreu. Aquele crente ali morreu, então ele foi justificado agora. Não é assim, não é? O contexto aqui que Paulo está dizendo não é o morrer literal, é o morrer velho homem e nascer como uma nova criatura. E quem passa por essa experiência já foi justificado na própria experiência. Não é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, quando as pessoas morrem, a nossa cultura, mesmo que a pessoa não tenha sido um homem, né, de boa reputação, uma pessoa de respeito, pessoa de boa índole, né? Não diz aqui, não tem um ditado no nosso país que depois que morre todo mundo vira santo? As pessoas começam a falar bem daquele que morreu, né? Parece que o povo tem medo de que aquele defunto volte e venha assombrar a vida dele, né? Aí todo mundo fala bem do morto. As pessoas esquecem todas as maldades que ele fez, não é assim? Então, antigamente era assim. E hoje eu vejo muitos casos ainda onde as pessoas continuam com essa prática, né? Não que eu seja contra isso, mas eu sou contra a mentira, obviamente. Né? Nós somos contra a mentira. Pois bem, aqui não, aqui Paulo está falando num outro contexto. Né? Paulo está dizendo assim, ora, se você realmente morreu, matou o velho homem em você, você já foi justificado. Por quê? Quando é que o velho homem é morto? Quando só é possível matar o velho homem em nós quando a gente tem fé, mas a fé verdadeira, a fé genuína. Porque o que tem de crente, de professo crente por aí, dizendo que é crente, mas continua fazendo coisa errada, mentindo, falso testemunho, vivendo em adultérios, em promiscuidade, imoralidade sexual, né? Enrolando o povo, fazendo negócio, né? Roubando o outro lá. O que tem de coisa feia, né? Envolvendo muitos que professam ser cristãos, não é mesmo? Isso nunca foi justificado, nunca vai ser justificado, se continuar nisso, né? Nunca vai ser justificado, porque só é justificado, segundo Paulo diz aqui, quando o homem morre. Quando ele morre, o velho homem nele, quando ele mata o velho homem nele, né? Então, se o velho homem foi morto e a nova criatura só pode ressurgir justificada. Não tem como uma nova criatura se levantar em Cristo Jesus sem ser justificado. Olha, se a justificação, se essa nova criatura é a justificação para que o homem seja a justificação, é a justificativa da sua justificação, como é que pode, né? Olha aqui que isso aqui não é um raciocínio inteligente e lógico, não. O nome disso aqui é inspiração, né? Porque Paulo recebe isso do Senhor. Por isso que ele conclui dizendo, ora, se morremos com Cristo, não é o morrer, né, fisicamente lá não. Se morremos com Cristo, logo cremos que também com ele viveremos agora, a partir de agora, a nova criatura vai viver com Cristo, ao lado dele, o Espírito de Cristo na sua mente, conduzindo a pessoa. É por isso que a Bíblia diz, por isso que João diz lá em 2 João 3, ou 1 João 3, diz que aquele que está em Cristo não peca mais, porque agora Cristo conduz a sua mente, aquele Cristo que não pecou é quem vai conduzir você. O que é que você acha? Você vai pecar? Cristo conduzindo a sua vida? Obviamente que não. Continuando, vamos aqui, amados, para a próxima pergunta, a 10ª pergunta, né, que diz assim, quem foi alcançado pela graça e continua pecando, continua transgredindo a lei, que erro terrível ele está cometendo?
Vamos perguntar aqui a Paulo, aqui no capítulo 6, versículo 9, quando ele diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode mais morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Veja só o que ele está querendo dizer aqui. Olha que mensagem implícita, profunda nós temos aqui. Quando Paulo diz que Cristo não pode morrer outra vez, inclusive ele vai trazer essa mesma questão lá no livro de Hebreus, quando ele diz que o homem que recebe um dom, esse dom inefável aqui, da morte do velho homem, pela fé, recebe o Espírito para ser a nova criatura, e volta a pecar, que Paulo diz lá, ele está negando a Cristo, expondo a Cristo ao vitupério, à vergonha, e já não tem mais perdão, porque Cristo não pode morrer uma segunda vez. Cristo só morre uma. Então, se o homem recebeu um dom inefável dos céus, que é a última e plena verdade, e ele negou essa verdade, não tem mais uma verdade superior para ele, então Cristo não pode morrer outra vez. Aquele não tem mais jeito. Se ele negou a verdade, negou o poder do Espírito de Deus na vida dele, e ele, com o poder do Espírito de Deus, ainda negou, ainda rejeitou, então não tem mais jeito para ele. Paulo está falando aqui quase que a mesma coisa. Ele está dizendo assim, olha, Cristo não pode morrer outra vez. Por isso que ele vai dizer que Cristo entrou de uma vez por toda, morreu uma vez só. Ele é diferente dos sacerdotes, sumo sacerdote levita, que entrava todo ano, todo dia não resolveu. Cristo entrou uma vez só e resolveu. Só pode morrer uma vez. Né? Assim como nós também, para que a nova criatura nasça, só pode morrer uma vez. Ou será que eu vou matar o velho homem hoje, de manhã cedo, aí à noite eu pego, né? Pecar, envolvido. Aí me arrependo, choro a noite todinha, amanhã de manhã nasce uma nova criatura. De noite, não existe isso não. A partir do momento em que o velho homem morre, a nova criatura vai existir para sempre. Está morto. A palavra morte, ela é uma palavra absoluta. Tanto na língua hebraica, na grega é meio complicado, né? Mas na língua original hebraica, a palavra morte é absoluta. Acabou. Acabou, morreu, a palavra é absoluta, morreu, acabou, não tem mais, né? Não tem mais como aquela coisa existir a partir dali. Se ele, é por isso que a ressurreição, quem sai dali é uma nova pessoa. Né? Quando Cristo sai da ressurreição, sai da morte, né? do túmulo, pela ressurreição, ele não sai com o mesmo corpo, sai com um corpo a glória incorruptível, um corpo glorificado. Seus discípulos nem o reconheceram. Porque ali era a tipologia de uma nova criatura. Por isso que Paulo diz que para entrar no reino de Deus, todos nós seremos transformados, fisicamente, obviamente, num corpo incorruptível, num abrir e fechar de olhos. É muito claro isso, né? Então veja que o texto aqui é tão lindo, é tão claro, que Paulo está dizendo aqui claramente, olha, nós não morremos para o pecado, o salário do pecado não é a morte? A morte, o pecado não estava exigindo a nossa vida, e a gente tinha que morrer por ele, então nós entregamos para o pecado o que ele exigia. Aí entregamos para ele o velho homem morto, né? E aí entregamos, estamos quites com o pecado, para que a nova criatura agora viva sem pecar. Né? Essa é a narrativa, esse é o testemunho, essa é a verdade ensinada por Cristo, por Paulo, por Pedro, por João, por todo mundo. Olha que coisa linda. Então ele diz, sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, olha, depois de ressuscitado do morto, Cristo não pode morrer mais a segunda vez por gente não, ou seja, a gente não pode pecar mais não pode voltar a pecar mais não. O salário do pecado não é a morte? Eu tenho que morrer de novo? Não, só morre uma vez. Olha que coisa linda. Né? Então, veja a informação doutrinária aqui, como ela é importante aqui para cada um de nós. Veja que nós somos convidados a nos tornarmos uma nova criatura e Deus oferece o seu poder através de Cristo, poder do seu Santo Espírito em nossa vida, para que
a gente viva como uma nova criatura. Tudo isso é disponibilizado em nossa vida por Deus para que a gente seja como Cristo, uma nova criatura espiritual. Se o homem, depois de receber essa dádiva dos céus, ele voltar à desobediência, voltar a pecar, ele está rejeitando a graça, está rejeitando a justificação, está rejeitando a salvação, está aceitando definitivamente a condenação, porque não tem mais um segundo Salvador que morra por ele, né? Não, só morreu uma vez, a nova criatura só existe uma, e o velho homem que morre só existe um. Não existe dois velhos homens, não, é um só, né? Essa verdade aqui é tão maravilhosa que isso nos motiva a conhecer cada vez mais a pessoa de Deus, cada vez mais a pessoa de Cristo, como ele viveu, como o Pai o fez de Cristo um vencedor, como Cristo deixou todo, né, o seu exemplo completo, perfeito, para que eu vivesse como ele. O tempo todo Cristo está dizendo assim, vem a mim, né? Lá em João 13, versículo 15, ele vai dizer, eu vos dei o exemplo, para que do modo como eu fiz, vocês façam também, né? Apesar desta frase ter sido dita numa cerimônia específica, essa frase ela é abrangente em todas as ações, em todos os ensinamentos que Cristo nos deixou aqui na Terra. O tempo todo ele estava com os ensinamentos, com as suas palavras, obviamente, e com as suas ações, demonstrando qual é a única forma, a verdadeira forma de o homem agradar a Deus. É ser obediente como Cristo foi. Em todas as coisas foi tentado, assim como nós somos, mas foi encontrado sem pecado. Que façamos o mesmo como novas criaturas inspiradas e guiadas pelo Santo Espírito de Cristo, que foi enviado aos nossos corações, como ensina o apóstolo Paulo lá em Gálatas 4, versículo 6.